Você já se pegou entrando num cômodo e de repente esqueceu o que ia fazer lá? Ou ficou procurando seus óculos e depois percebeu que eles estavam bem ali, na sua cabeça? Pois é, isso acontece com todo mundo, mas depois dos 60, parece que essas pequenas falhas de memória começam a aparecer com mais frequência, não é verdade? Mas deixa eu te contar uma coisa importante logo de cara. Isso não significa que seu cérebro está condenado ao esquecimento ou que está enfraquecendo sem volta. Nada disso. A verdade é que o cérebro, assim como os músculos do corpo, precisa de estímulo, precisa de movimento. E se a gente para de usar, ele para de funcionar como deveria. Hoje a gente vai conversar sobre isso com calma. Vamos entender o que realmente acontece com o cérebro conforme os anos passam. E o mais importante, como manter ele jovem, ativo e cheio de vida com atitudes simples, práticas e possíveis, mesmo se você não sair de casa. Então fica aqui comigo, porque este vídeo pode ser um divisor de águas na sua rotina e na sua maneira de enxergar o envelhecimento mental. E olha, não estamos falando de milagre, nem de fórmula mágica. Estamos falando de cuidado, consciência e atitude. Vamos juntos? Agora, antes de tudo, é importante entender por que o cérebro parece enfraquecer com a idade. Na verdade, o cérebro está o tempo todo se adaptando. E isso é maravilhoso. Mas conforme os anos passam, algumas mudanças naturais acontecem. Por exemplo, o fluxo sanguíneo cerebral diminui um pouco, a produção de alguns neurotransmissores cai e algumas conexões entre os neurônios podem se tornar mais lentas. Isso pode afetar a memória, a atenção e até mesmo o humor. Mas isso não significa que estamos destinados a perder essas funções. A neurociência já mostrou que o cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar, aprender e criar novas conexões em qualquer idade. Inclusive agora, enquanto você me ouve, o seu cérebro está formando novas conexões. E a melhor forma de manter essa máquina poderosa funcionando bem é usando. Usando com propósito, com intenção e principalmente com alegria. E é por isso que a primeira atividade que eu quero conversar com você é muito mais poderosa do que parece. Pronto? Vamos falar sobre o poder da conversa. É isso mesmo, conversar, bater papo, trocar ideia. Parece simples demais, eu sei. Mas conversar ativamente, prestar atenção no que o outro está dizendo, elaborar uma resposta, contar histórias, lembrar de fatos, argumentar, tudo isso ativa várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Você já reparou como uma boa conversa pode te deixar mais animado? Como lembrar de uma história do passado e contá-la para alguém pode te trazer alegria e até fazer você rir de novo da mesma piada. Isso não é só prazeroso, é terapêutico, é ginástica para o cérebro. E eu não estou falando só de conversar com amigos ou familiares. Pode ser com o vizinho, com alguém do grupo da igreja, com um atendente do mercado. A conversa é uma ponte entre você e o mundo. E cada vez que você constrói essa ponte, você fortalece seus neurônios, sua memória, sua agilidade mental e também sua autoestima. E sabe o que é ainda melhor? Quando você se envolve emocionalmente com aquilo que fala, você ativa áreas do cérebro responsáveis pela memória de longo prazo. Ou seja, quando você fala de coisas que te tocam, você está ajudando o seu cérebro a se fortalecer. Agora, vamos para outra atividade que muita gente ignora, mas que pode fazer toda a diferença: mudar a rotina. Nosso cérebro ama desafio. Ele gosta de novidade. Quando a gente faz tudo sempre igual, no mesmo horário, do mesmo jeito, o cérebro entra no piloto automático. E isso pode ser confortável, sim, mas também pode deixá-lo mais preguiçoso. Você não precisa mudar tudo, mas pode começar com coisas pequenas.
Escove os dentes com a mão contrária da que você usa normalmente. Mude o caminho que você faz até o mercado. Troque os móveis de lugar. Cozinhe uma receita nova. Leia um livro de um autor diferente. Cada vez que você faz algo novo, mesmo que pequeno, seu cérebro precisa prestar atenção. E quando ele presta atenção, ele se ativa. E quando ele se ativa, ele cresce. Ele se fortalece. Ele se torna mais jovem, mais rápido e mais resiliente. Isso pode parecer bobo, mas não é. Mudar a rotina é como levar o cérebro para uma caminhada em um caminho novo. Ele precisa olhar por onde pisa, observar as curvas, prestar atenção nas placas. Isso estimula a memória, a atenção, a criatividade. E olha, essa mudança não precisa ser diária. Uma vez por semana já é um ótimo começo. O importante é sair da mesmice, dar uma sacudida na mente e lembrar a ela que ainda tem muito o que viver, muito o que explorar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo? Pode ter sido uma palavra, uma música, uma habilidade, qualquer coisa. Porque isso nos leva para a terceira atividade essencial para manter seu cérebro jovem: aprender. Sempre. Tem gente que acha que depois dos 60, 70, 80, aprender é coisa do passado. Mas isso é um dos maiores mitos do envelhecimento. Aprender não tem prazo de validade. E mais do que isso, o aprendizado é o combustível da juventude mental. Quando você aprende algo novo, seu cérebro cria novas conexões, novos caminhos. É como abrir janelas em uma casa que estava há muito tempo fechada. A luz entra, o ar circula, a vida volta. E não precisa ser nada complicado. Você pode aprender a cuidar de plantas, fazer palavras cruzadas, mexer no celular de um jeito diferente, usar o WhatsApp com mais facilidade, aprender receitas novas, estudar uma língua, ouvir um podcast sobre um assunto que você gosta. O importante não é o conteúdo, é o ato de se abrir para o novo. E olha que interessante, quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender outras coisas. É como treinar um músculo. No começo dói um pouquinho, mas depois ele fica forte e resistente. Então, se você sente que sua memória anda falhando, que está mais difícil lembrar das coisas, ou que está ficando lento para raciocinar, saiba que você pode reverter isso. Não é tarde. Nunca é tarde. Seu cérebro ainda está vivo. E ele só precisa de estímulo, desafio e carinho para continuar te acompanhando com força e clareza pelos próximos anos. A gente já falou sobre como conversar, mudar a rotina e aprender coisas novas são formas poderosas de manter o cérebro ativo. Mas agora quero te convidar a refletir sobre algo que muita gente subestima: o poder do corpo sobre a mente. Você já reparou como depois de uma caminhada leve, você se sente mais disposto, mais animado, até com a cabeça mais leve? Isso não é coincidência. O corpo e o cérebro estão profundamente conectados. E é por isso que a quarta atividade, para manter o cérebro jovem e afiado, é tão simples quanto essencial: mexer o corpo todos os dias. Não precisa ser academia nem maratona. A ideia aqui é movimento com intenção. Pode ser uma caminhada tranquila na rua, dançar no meio da sala ouvindo aquela música que você ama, fazer alongamento de manhã, subir escadas em vez de pegar o elevador, fazer jardinagem, varrer a calçada. Qualquer coisa que coloque o corpo em ação. Quando você se movimenta, o sangue circula melhor. E com ele, mais oxigênio e nutrientes chegam até o cérebro. Isso alimenta as células cerebrais e melhora a concentração, o humor e até a memória. Além disso, durante o exercício, o corpo libera substâncias que fazem bem à mente, como a endorfina, que é conhecida como o hormônio da felicidade. E quem não quer mais alegria no dia a dia, não é? Agora talvez você esteja pensando: mas eu já tenho dores, sinto preguiça, fico cansado. E isso é completamente compreensível. Mas o segredo não é exagerar, nem forçar o que seu corpo não aguenta. É adaptar.
é começar devagar. Talvez 5 minutinhos por dia, depois 10. E quando você perceber, vai estar mais disposto, mais equilibrado, com mais confiança no próprio corpo e na própria mente. O movimento diário é como acender as luzes do cérebro. E você merece viver com tudo iluminado. E falando em luz, deixa eu te contar um segredo que muita gente ignora. A sua alimentação pode estar deixando o seu cérebro mais lento. Essa é a nossa quinta atividade para manter a mente jovem. Comer de forma consciente e estratégica. E calma, eu não vou te mandar cortar tudo que você gosta da noite para o dia. A ideia aqui é entender que alguns alimentos ajudam, e muito, o funcionamento do cérebro, enquanto outros podem atrapalhar e até acelerar o envelhecimento mental. Por exemplo, alimentos ricos em ômega 3, como peixes, salmão, sardinha, sementes de linhaça e chia, ajudam na memória e na saúde dos neurônios. Frutas vermelhas como morango, mirtilo e amora são ricas em antioxidantes e protegem o cérebro contra o envelhecimento precoce. Já alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, gordura ruim e aditivos, fazem o contrário. Inflamam o cérebro, deixam a mente mais lenta, aumentam o risco de doenças como Alzheimer e prejudicam a concentração. E aqui entra uma coisa importante. Você não precisa ser radical. A mudança começa com escolhas pequenas. Que tal trocar o biscoito recheado por uma banana com aveia? Ou o pão branco do café da manhã por um pão integral com ovo? Esses pequenos ajustes no prato se refletem diretamente na sua mente. Ah, e não esquece da água. A desidratação, por mais leve que seja, já é suficiente para você se sentir mais esquecido, com raciocínio lento e até irritado. Então, mantenha uma garrafinha por perto e vá tomando aos poucos ao longo do dia. Seu cérebro agradece. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha dito assim, com todas as letras. O que você pensa, você sente. E o que você sente, você vive. É por isso que manter o cérebro jovem não depende só do que você faz por fora, mas também do que você cultiva por dentro. Pensamentos positivos, gratidão, fé, esperança, propósito. Tudo isso fortalece não só o coração, mas também a mente. Você já reparou como pessoas que mantêm um bom humor, que continuam curiosas, que riem com facilidade, que se interessam pelos outros, parecem mais vivas, mais acesas? Isso não é só aparência, é química, é cérebro em ação. Então, se você quiser realmente manter sua mente ativa, escolha nutrir também os pensamentos bons. Se cerque de gente que te faz bem, ouça músicas que te emocionam, assista a programas que te inspiram, leia palavras que te confortam. Evite se afundar em notícias ruins, discussões desnecessárias, reclamações que só drenam sua energia. O cérebro é como um jardim. Floresce aquilo que você rega. Então regue com boas conversas, movimento, aprendizado, comida saudável e pensamentos que te coloquem para frente. E quer saber de uma coisa bonita? Mesmo que você esteja sentindo que sua mente não é mais a mesma, que a memória falha, que o raciocínio demora, nunca é tarde para reverter esse quadro. Nunca. Você está vivo. Enquanto estiver vivo, seu cérebro tem a capacidade de se reinventar. Ele só precisa de um empurrãozinho, de um estímulo, de um convite para despertar de novo. E esse convite pode começar agora. Pode começar com você se levantando da cadeira e dando uma volta na casa. Pode começar com você ligando para alguém só para bater papo. Pode começar com uma receita nova, com uma música que te traz boas lembranças, com um bloquinho e uma caneta na mão para anotar o que quiser. Você não precisa esperar o momento certo. O momento é agora. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você ainda pulsa com vontade de viver bem, de viver melhor. E eu quero que você saiba, isso é mais do que possível. É seu direito.
Seu cérebro é uma máquina maravilhosa, mas como qualquer máquina, ele precisa de cuidado, de atenção e de movimento constante. A boa notícia é que ele nunca perde a capacidade de aprender, de se adaptar e de criar novas conexões, mesmo com 60, 70, 80 anos ou mais. Essa capacidade tem um nome bonito: neuroplasticidade. E ela está aí, viva dentro de você. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas será que ainda dá tempo? Eu já me esqueço de nomes, esqueço onde pus as coisas, às vezes fico perdido nas conversas. Será que dá para reverter isso? E eu te digo com toda certeza, sim, dá. Não precisa fazer tudo de uma vez, nem mudar completamente de vida. Mas, com pequenas ações diárias, você pode reativar partes do cérebro que estavam adormecidas, pode criar novas rotas mentais e pode, sim, voltar a se sentir mais alerta, mais confiante, mais presente na sua própria vida. Lembra daquela sensação de quando a gente consegue lembrar de algo difícil ou aprende alguma coisa nova? É como se uma luz se acendesse por dentro. E cada uma das atividades que a gente conversou até agora é como um interruptor. Acende essa luz. Mas para que isso funcione, existe algo que não pode faltar: consistência. É o famoso um pouco todo dia. Não adianta caminhar um dia só e esperar sentir o cérebro mais jovem. Não adianta comer uma fruta vermelha num domingo e voltar para o refrigerante na segunda. O segredo está na repetição, na construção de um novo estilo de vida. E isso não precisa ser chato nem pesado. Pelo contrário, pode ser leve, prazeroso, feito no seu ritmo, do seu jeito. Você pode transformar seu café da manhã em um momento de autocuidado, preparar algo simples e nutritivo, ouvir uma música tranquila, fazer um alongamento leve antes de sentar à mesa. Isso já é exercício, já é atenção plena, já é carinho com o seu corpo e com a sua mente. Você pode transformar uma simples conversa com um amigo em um estímulo mental profundo, relembrar histórias, trocar ideias, dar risada, ouvir com atenção. Isso ativa áreas do cérebro ligadas à memória, linguagem e emoções. Você pode reservar 5 minutinhos do seu dia para fazer palavras cruzadas, sudoku, ou mesmo contar histórias da sua infância para um neto, vizinho, ou até gravar num áudio de celular só para registrar. Isso ativa áreas de linguagem, memória e criatividade. É treino cerebral puro, sem nem parecer. E tem algo muito importante que eu não poderia deixar de te dizer: seja gentil consigo mesmo. Às vezes, a gente se cobra demais. Se esquece de um nome e já se sente ruim da cabeça. Fica cansado e já se acha velho demais. Mas envelhecer não é um problema. O problema é acreditar que depois de certa idade, você não pode mais melhorar. Isso sim enfraquece o cérebro, a desistência. Mas você não desistiu. Está aqui, buscando, escutando, se interessando. E só isso já te coloca passos à frente de muita gente. Seu cérebro precisa dessa chama, da curiosidade, da vontade de viver com mais clareza, com mais alegria, com mais autonomia. E acredite, isso está totalmente ao seu alcance. Você pode viver com mais foco, mais memória, mais disposição. Pode ser independente, pode tomar suas próprias decisões, pode continuar aprendendo coisas novas. Você pode continuar sendo protagonista da sua história. Talvez você ainda enfrente alguns desafios: o esquecimento, o cansaço, a solidão, a sensação de que o mundo mudou rápido demais. Mas não importa. Ainda dá tempo de mudar o que precisa ser mudado e de cultivar tudo o que te faz bem. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Envelhecer não significa parar. Significa ter a chance de escolher o que realmente importa. De dar atenção para sua saúde, sua mente, seus relacionamentos, seu bem-estar. Então, se você sentiu que essas ideias te tocaram, que essas atividades fazem sentido, que existe algo dentro de você querendo viver com mais leveza e lucidez,
Faz um favor para você mesmo. Comece hoje. Escolha uma única ação simples e faça. Pode ser uma caminhada, um telefonema, uma leitura, uma receita nova, um minuto de respiração profunda. Não importa o tamanho da ação. O que importa é o primeiro passo. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo contando o que você vai começar a fazer hoje pelo seu cérebro. Eu vou adorar saber. E mais do que isso, pode inspirar outras pessoas também. Ah, e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente fala de saúde, bem-estar, independência, felicidade, sempre com um olhar acolhedor para quem passou dos 60 e ainda tem muita vida pela frente. Você merece viver com plenitude, com lucidez, com amor, com liberdade e, acima de tudo, merece viver sua melhor vida em qualquer idade.